Bom dia, irmãos. Queridos, nós vamos dar sequência ao nosso estudo no livro de Atos. Nós vamos abrir agora em Atos 12, nos versículos 9 a 19, dando sequência ao relato referente à libertação de Pedro das mãos de Herodes e de todo o povo judeu. Abre então sua Bíblia em Atos 12. Estamos inaugurando uma nova sessão então. Nós vimos nos estudos anteriores, nós vimos o que aconteceu dentro da prisão. E estudamos, dividimos aí em partes e vimos o que aconteceu, o relato bíblico focalizado dentro da prisão. Agora, a partir do versículo 9 até o versículo 19, nós veremos o que vai acontecer fora da cela de Pedro. Aqui ele já sai da cela. E vamos ver o que acontece então a partir desse momento. É um outro cenário agora em que o relato se desenvolve, a história se desenvolve, fora da prisão agora. Vamos então ler os versículos 9 a 19. Diz assim: Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Irmãos, como é nosso costume, nós vamos dividir o texto em algumas partes para facilitar a exposição. Então, quem está lá atrás vai escrever agora. Nós vamos dividir assim. Eu dividi... É um texto maior, então eu dividi em quatro pequenas partes para que fosse mais fácil o acompanhamento da exposição. Então vejam aí a primeira parte da história, do relato, nós vamos chamar de as intervenções de Deus, nos versículos 9 e 10. Então, versículos 9 e 10, vamos dar esse título para esses versículos: As intervenções de Deus. E aí vocês vêm dos versículos 9 e 10... já podem ter uma ideia aí de quais são essas intervenções de Deus. E vamos olhar aí para cada uma delas. Pronto aí? Deu para escrever? As intervenções de Deus. Número 2, a segunda divisão. Número 2, versículos 11 e 12. As ponderações de Pedro. É o nome da segunda divisão do texto, segundo aqui a nossa exposição. As ponderações de Pedro. Ponderações, reflexões, versículos 11 e 12. Pronto? Ok, 3. As reações dos irmãos. Versículos 13 a 17, a parte maior. Parece que nessa parte aqui, uma personagem que se destaca é a criada, Rode. Ela se destaca aí no seu comportamento estranho, né? Rode. As reações dos irmãos, versículos 13 a 17. Deu? Ok? E por último,
4, as resoluções de Herodes. Aí a última divisão, versículos 18 e 19. As resoluções de Herodes. Então, com essa divisão simples, nós podemos acompanhar melhor a exposição da história. Ok? Fica bem facinho aí, divisão simples, não tem complicação nenhuma, não tem subdivisões, nada. Só para dividir, para que acompanhe melhor. Ficou pronto aí, Henrique? Aí está. Aí, pronto, ó, bonitinho, as intervenções de Deus, as ponderações de Pedro, as reações dos irmãos, as resoluções de Herodes, aí as 4 partes da narrativa, tá bom? Vamos então começar aonde? No começo, né? Claro, vamos começar no começo. Então, primeira parte aí, as intervenções de Deus. Versículos 9 e 10, vejam na sua Bíblia, versículos 9 e 10, o que dizem os versículos 9 e 10. Tá aí, vamos ler de novo. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Esse versículo mostra o quê? Vocês devem se lembrar que Pedro, desde o momento em que o anjo acordou na prisão, ele está um pouco abobalhado. Não é verdade? Ele está um pouco abobalhado. Inclusive, o relato mostra o anjo orientando Pedro até em coisas óbvias. Olha, veste a sandália. Sandália, veste a sandália. Pega a capa. Nós percebemos ele assim, abobalhado. Ele acorda ali no meio daquela situação toda, em que o anjo está lá e faz as correntes caírem dos seus braços ali, e ele ainda não acordou de fato. E aqui ele continua assim. E é curioso, porque ele está andando, ele está saindo da prisão, mas ele ainda está abobalhado. O que o texto quer mostrar com isso é que a ação completa de livramento de Pedro foi devida somente à intervenção de Deus. Pedro não fez nada. Ele, inclusive, estava mentalmente anestesiado. E ainda está. Veja, ele não sabia se aquilo era real ou se ele estava tendo uma visão. E aí, então, ele sai da prisão. E olha só, e ele continua assim, ele continua desse jeito. Aí vejam, aqui nós começamos a perceber já no 10, a ação sobrenatural de Deus, as intervenções sobrenaturais de Deus. Veja o que acontece. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, são portões internos, são guardas ali no interior da prisão. Ele passa pela primeira. A primeira sentinela não faz nada, ele passa pela segunda sentinela, a segunda sentinela não faz nada, isso já tinha deixado para trás os guardas de dentro da prisão, ele passa pelas duas e segue em frente. Agora o texto aqui não fala como isso aconteceu. O que vocês acham que aconteceu? Para ele passar e elas não verem? Será que ele ficou invisível? Será que ele era uma espécie de X-Men, e ficou invisível e passou lá e ninguém viu? O que vocês acham que aconteceu? O texto não fala. O que pode ter acontecido, quando nós olhamos assim para o modo como Deus age na Bíblia, dificilmente Deus faz alguém ficar invisível. Mas o que nós vemos na Bíblia, o que pode ter acontecido, é que as sentinelas foram acometidas de um profundo e incontrolável sono. Dormiram assim de babar, dormiram de roncar ali, e nada os acordava. Alguém aqui já trabalhou como sentinela? Numa guarita, alguma coisa assim? Quem já fez isso? Ninguém? Rubens já fez isso? E você dormiu? Olha lá. E não precisou de intervenção divina nenhuma para isso acontecer, né? Dormiu em cima do fuzil, ali, apoiou no fuzil e dormiu. Isso acontece com as sentinelas. Isso é até incontrolável muitas vezes. Não dá. O sono, muitas vezes, sempre o sono é incontrolável. Você não consegue. Eu vejo alguns irmãos aqui, quando eu estou pregando, às vezes eles começam a me olhar assim, ó. Eu falo, será que esse cara está com raiva de mim? Ele me olha assim, ó.
Ele não está com raiva de mim, ele está deformado de sono, deformado. E ele está lutando, eu vejo que ele está lutando ali, ele está tentando sair daquela situação, não consegue, eu fico com dó até, porque há irmãos aqui na igreja, os irmãos devem saber, há irmãos que durante a semana levantam 4 horas da manhã. E vem à igreja, e é difícil, eu tenho pena, eu não fico, tá dormindo, safado, não é isso. Não, eu tenho pena, porque eu sei o quanto é difícil isso. Não dá para contar, a pessoa está cansada, semana difícil, amanhã tem que levantar de madrugada e está na igreja, ele querendo servir ao Senhor com sinceridade, mas não consegue controlar o sono, é demais, é pesado demais isso. Eu, quantas vezes já no Seminário Palavra da Vida, eu acordava cedo para ir para as aulas, ia dormir tarde, às vezes estudando, às vezes eu passava a noite toda estudando. Naquela época nós éramos obrigados a decorar muitas coisas, especialmente da gramática grega. Eu passava às vezes noites em claro, estudando. E no outro dia estava na classe, na aula. Irmãos, era uma tortura, muito difícil lidar com o sono. E o que é curioso aqui é que Lucas narra a coisa destacando isso, que ele passou pelas sentinelas e as sentinelas não acordaram. Isso, existe um elemento sobrenatural aqui, porque mesmo quando eu estou com muito sono, se eu durmo num ambiente, num contexto de cautela e de cuidado, qualquer coisa já me... As mamães que estão aqui, quando o bebê chegou em casa, e você colocou o bebê no cestinho e foi dormir. Irmãos, é impressionante. A mãe está morta, que trabalhou o dia inteiro, está morta de cansaço. Mas, na madrugada, se a respiração do bebê mudar, ela acorda. Ela acorda. Por quê? Ela está programada, ela se programou involuntariamente para cuidar daquela criança. Então, qualquer coisinha, se o bebê mudar a respiração, ela já acorda e vai lá ver o que está acontecendo. É assim. Essa é a postura ou a reação de se esperar de sentinelas, 2 ou 3 sentinelas que estão cuidando ali de um homem e sabendo. A lei romana estabelecia: se o prisioneiro fugir e vocês estiverem como sentinela, vocês vão responder por isso. A pena que seria aplicada ao prisioneiro, a lei romana dizia, a pena que seria aplicada ao prisioneiro, segundo a lei romana, vai ser aplicada para a sentinela. Qual era a pena que seria aplicada para Pedro? Morte. Se esse prisioneiro fugir, sabe o que vai acontecer com vocês? Vai acontecer com vocês o que iria acontecer com ele. Vocês vão morrer. Então como é que uma pessoa dessa dorme? Dorme. O sono é forte, mas como é que ela dorme? Ela dorme num estado ali dentro dela, qualquer coisinha ela acorda. Mas aqui não acontece isso. Pedro passa pelas sentinelas e nenhuma sequer se mexe. É possível, então, a grande possibilidade aqui é que o que aconteceu foi que veio um sono muito profundo sobre aqueles soldados. Isso já aconteceu na história bíblica em 1 Samuel 26. Dê uma olhadinha em 1 Samuel 26, versículo 12. Veja lá, 1 Samuel 26, 12. Agora, é claro, tudo isso aqui é um relato que envolve algo excepcional. É algo excepcional que está acontecendo aqui, algo milagroso. Veja aí, 1 Samuel 26, 12. É a história de Davi, quando ele tem a oportunidade de matar Saul, que saiu ao seu encalço para prendê-lo e matá-lo. O que aconteceu? Saul acampou com o seu exército e chegou a hora de dormir. 1 Samuel 26, 12. Chegou a hora de dormir. O que Saul fez então? Saul deitou no meio do acampamento, colocou a lança ao lado. Ele e o seu general ficaram no centro do acampamento e em toda a volta o povo se deitou para dormir. O exército se deitou para dormir. Então, ele estava protegido pelo exército inteiro. Que ele se deitou no centro e em volta fizeram um círculo em volta e dormiram em volta dele. Um grande exército.
O que aconteceu? Davi e um comandante dele, que estava com ele, os dois atravessaram aquele círculo humano de pessoas ali dormindo e chegaram até Saul. Só não mataram, porque Davi disse: olha, nós não podemos tocar no ungido do Senhor. Vocês sabem, todo pastor, não, nada a ver, irmãos, nada a ver com pastor isso aí é versículo que pastor safado usa para poder fazer o que quer. O ungido do Senhor é o rei de Israel, esse é o ungido do Senhor. Não tem nada a ver com pastor Thomas, pastor Nico, nada a ver com essas coisas, nada a ver. Cuidado com os versículos usados pelos pilantras para subjugar o povo, enganar o povo e explorar o povo. Cuidado com isso. A expressão se refere a isso. O ungido do Senhor é o rei de Israel. Saul era o ungido do Senhor, o rei de Israel. Vejam por que o povo dormiu, o exército de Saul dormiu pesadamente. O texto aqui diz, 1 Samuel 26:12, eu vou ler aqui rapidinho. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou. É um milagre isso, um exército inteiro dormindo. E vejam, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. É um milagre isso aqui. Mas o sono era tão grande que ninguém acordou. É um milagre. Se você sofre de insônia, Deus tem poder para fazer você apagar. O profundo sono da parte do Senhor sobreveio aquele exército. E aqui é possível que isso aconteceu aqui também. As sentinelas desmaiaram. Muito bem. Então prosseguem aí os atos do Senhor, as intervenções de Deus. Ele faz as sentinelas dormirem, mais tarde, coitadinhas, vão pagar caro por isso. E vejam, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Pedro ainda está anestesiado. A tendência seria ele tentar empurrar o portão, tentar abrir o portão, mas o texto fala que o portão se abriu automaticamente. Então quem inventou o portão automático? Deus, né? Você fala, tecnologia, não, Deus já inventou, faz muito tempo o portão automático. Agora notem bem, onde ele está aqui? É possível, nós não sabemos, a cidade qual é? Jerusalém. Pedro foi preso em Jerusalém, o objetivo era apresentá-lo, depois que acabada a Páscoa, era apresentá-lo para que o povo julgasse num julgamento público e ele fosse condenado e morto. Essa era a expectativa de Herodes. Então ele está em Jerusalém. Em Jerusalém, o local mais provável onde Pedro deveria estar aprisionado, e considerando aqui os indícios, as dicas ligadas à geografia, a construção dentro da qual ele estava, é muito possível, ele passou por 2 sentinelas, chegou até um portão que dava para a rua e tudo mais, é bem possível que ele estivesse preso na Fortaleza Antônia. Eu tenho aí uma foto aí, uma imagem da Fortaleza Antônia, uma maquete, aí tem lá essa maquete tem lá em Jerusalém. É uma maquete que fica ao ar livre lá em Jerusalém. Essa é a maquete do templo de Salomão. E o templo de Herodes. O templo nos dias de Jesus. Esse aqui é o templo. Né? Aqui os pátios todos, aqui os pórtios. Aqui, essa parte aqui, que está de costas para a gente aqui, é o pórtico de Salomão. É igualzinho aqui atrás, aqui. Só que está de costas para nós. É aqui que a igreja se reunia, aqui, nesse pedaço aqui. E aqui então, não está funcionando isso? Aqui, está meio fraquinho aqui. Aqui, essa grande construção pesada aqui, é a Fortaleza Antônia, que era a casa onde ficava o governador romano. Ele ficava nessa fortaleza, e também onde ficavam os guardas romanos, ficavam aqui. Aqui era uma espécie então de casa do governador e quartel da cidade.
Então, uma grande fortaleza. Então, não é à toa que Pedro chega num portão grande de ferro, porque estamos falando de uma construção assim, ó, disso aqui. Não é uma cadeinha lá e tal, uma masmorra, como aconteceu com Paulo, né, em vários momentos. Isso aqui não é uma masmorra, é uma construção, uma fortaleza pesada. E aqui, ó, do lado de lá, o lado de lá é o quê? O lado de lá esse lado aqui, ó, é o lado ocidental de Jerusalém, esse lado aqui. Aqui embaixo é o vale de Tiropeon, aqui é o vale do Cedron, aqui é o vale de Inom, aqui, ó. Aqui é o vale de Inom, aqui é o vale do Cedron, e aqui para baixo aqui é o vale do Tiropeon. Aqui então tem um acesso aqui, nessa parte, tem um acesso aqui para o lado mais ocidental da cidade, que sai numas ruazinhas aqui, ó. Uma rua que passa aqui é conhecida, hoje chama Via Dolorosa, que é por onde Jesus passou, tudo, né? Então, chama Via Dolorosa. Então, é possível que ele tenha atravessado o local das sentinelas, indo nessa direção aqui, ó. Que para cá não, aqui não tinha nada aqui, para esse lado aqui. Para esse lado aqui, se ele saísse por aqui, ó, tem um portãozinho aqui, ó. Se ele saísse por aqui, ele ia sair mais para frente aqui no Vale do Cedron, e aí ele viria andando na nossa direção, ia sair no Monte das Oliveiras, não tem nada lá. Vai fazer o que no Monte das Oliveiras? Não tem nada. Então, certamente, ele saiu pelo outro lado, não por essa porta aqui, mas pelo outro lado. E aí, do outro lado, tem várias ruazinhas, inclusive essa que eu falei, a Via Dolorosa. Então, é possível que ele tenha passado por um portão aqui embaixo, aqui, ó. E atravessou e foi. Então, o livramento de Pedro foi de uma fortaleza mais forte e fechada do que, lembra do Carandiru? Era difícil fugir do Carandiru? Eu já estive no Carandiru, na época, não como detento, mas eu fui lá, eu fui lá visitar o Carandiru, pelo menos umas 2 vezes, eu fui lá, e eu me lembro que quando eu cheguei no Carandiru, havia um portão gigantesco ali. Eu entrei, passei pelo primeiro portão gigantesco, não dava para abrir sozinho aquele portão, e havia um outro portão depois desse. Então, sair do Carandiru era muito difícil. Quem se lembra, quando o Carandiru ainda existia, na estação Carandiru que tinha aqui, do metrô a gente via, né? Passávamos pelo metrô, nós víamos lá aquela grande fortaleza. Essa fortaleza aqui é muito mais forte, é muito maior. Era algo realmente difícil de fugir. Pedro certamente escapou disso aqui, dessa grande fortaleza. Cris? Assim, quando Cristo foi levado para Pilatos e os soldados começaram a judiar dele, foi aqui, na Fortaleza Antônia. Por isso que é Via Dolorosa, ele sai daí? Ele saiu daqui, por isso a Via Dolorosa é aqui, ó. Ele sai daqui e é levado para o Calvário, que ainda hoje tem dúvida onde era direito. Mas ele saiu daqui, ele passou a noite inteira apanhando aqui, na Fortaleza Antônia, os soldados zombando dele, colocando um manto vermelho sobre ele, chamando de rei dos judeus. Ele passou a noite inteira sendo torturado, humilhado aqui na Fortaleza Antônia. É um edifício que tem história no Novo Testamento. E é possível que Pedro estivesse lá. Não tem outro lugar. É muito difícil outro lugar onde ele pudesse estar. Certamente estava aí na Fortaleza Antônia. E o que aconteceu então? O portão abriu. O portão abriu. Era uma fortaleza como essa. Como é o portão? Meu Deus! É algo... Não tem portão de alumínio, né? É portão de ferro pesado. E o portão se abriu milagrosamente. E ele saiu. Ele se enveredou pelas ruazinhas ali daquele pedacinho. Eu tenho aqui, interessante, um relato do Flávio Joséfo. O Flávio Joséfo foi historiador no século I, historiador judeu. Assim, ele conta algumas coisas que a gente fica na dúvida se é verdade ou não. A gente fica assim, mas será que isso aconteceu mesmo? Porque ele não é um escritor bíblico. Ele é um escritor, como eu disse, judeu. Ele participou da revolta contra os romanos a partir do ano 68. Tudo isso aqui
foi dominado pelos judeus revoltosos contra Jerusalém, revoltosos contra Roma, contra o Império Romano. Os judeus então se fecharam aqui, se trancaram aqui nesse espaço, no monte aí do templo, e disseram: nós não aceitamos mais o domínio romano. E foi terrível a revolta, uma grande revolta. Flávio Josefo participou dessa revolta, mas numa outra cidade. Depois ele passou para o lado dos romanos e se tornou intérprete dos romanos nas negociações com os judeus. Então Flávio Josefo viu todo o cerco romano, porque ele estava ali junto com Tito. Ele era amigo de Tito e de Vespasiano. E ele servia como intérprete, viu tudo o que aconteceu e escreveu depois num livro chamado Guerras dos Judeus, que é o melhor relato que há na antiguidade, o relato mais preciso sobre o cerco de Jerusalém. Irmãos, é um livro fantástico. Assim, ninguém pode morrer sem ler esse livro. Ninguém pode. Você vai morrendo e fala: não, espera aí, tem que acabar isso aqui. Porque é um relato extraordinário de uma testemunha ocular que viu o que Jesus falou que ia acontecer. Jesus disse: olha, isso aqui tudo não vai ficar pedra sobre pedra. E Josefo relata como isso aconteceu. E é um relato seguro. Mas Josefo também, ele narra algumas coisas que ele não viu, mas que ele ouviu falar. E ele disse que antes de Jerusalém cair, surgiram alguns sinais sobrenaturais de que Deus iria punir Jerusalém. E ele narra esses relatos, ele narra isso, não que ele tenha visto, mas eram relatos que circulavam ali pela cidade, indicando, eram como maus agouros, né? Já ouviram essa expressão? Maus agouros. Os antigos usavam muito isso, né? Então, sei lá, estava saindo de casa, viu uma coruja, a coruja. Olha, eu saí de casa e vi uma coruja. E a avó perguntava: a coruja piou? Piou. Ai, não sai de casa. É mau agouro. Se a coruja piou. Essas bobagens todas que os antigos, né, ensinavam. E nessa época isso já existia. E ele narra alguns maus agouros. E um dos maus agouros que ele narra, que circulava ali na cidade, antes da cidade cair, depois caiu. Tito invadiu. Tito, ele estava aqui onde a gente está. Aqui é o monte, aqui onde a gente está, é o Monte das Oliveiras. Ele estava aqui, ó. Não, ele estava do lado do Monte das Oliveiras, chamado Monte Escopus. Estava do lado do Monte das Oliveiras. Ele estava vendo a cidade assim, como nós estamos vendo agora. Era a visão dele. Aí ele invadiu. Ele invadiu e ele entrou por aqui, ó. Ele entrou por aqui, ó. Ele entrou pela fortaleza. Ele conseguiu entrar pela fortaleza e invadiu tudo. Aí isso aqui, ó. Aí virou um açougue, isso aqui. Isso aqui virou um açougue. Foi horrível. Já era um açougue antes dele entrar. Já era um açougue. Que as pessoas estavam morrendo de fome lá dentro. E por assassinato também. Mas quando ele entrou aí, foi o ápice da carnificina. E aí colocou fogo aqui, ó. Ele não queria colocar fogo aqui, mas os soldados colocaram fogo aqui. E destruíram o templo. E nunca mais o templo foi construído, até hoje. Os judeus sonham até hoje com a reconstrução disso aqui, ó. E para piorar, os muçulmanos fizeram uma mesquita aqui, ó. Os muçulmanos fizeram uma mesquita. E até hoje o judeu sonha, desde aquela época, ele sonha em reconstruir o templo. Eles já juntaram todos os materiais, já juntaram todos os móveis, tudo prontinho para poder construir o templo de novo, mas eles não podem porque tem uma mesquita lá. Então o que eles fazem? A gente não pode adorar Deus no templo. O que eles fazem então? Eles vão aqui atrás, ó. Aqui atrás, aqui, ó. Aqui atrás, lá embaixo, que é o Vale de Tiropeon que eu falei, lá embaixo aqui, ó, tem um pedacinho do muro do templo, que chama Muro das Lamentações. Aí eles vão lá e ficam orando lá. Eles não podem orar no templo, então eles ficam orando lá no Muro das Lamentações, põem as orações lá entre os tijolos, ficam ali chorando e lamentando e chorando e orando, porque eles não podem adorar Deus aqui, porque o templo não existe mais desde o ano 70, e existe uma mesquita aqui, o Domo Dourado. Não tem como. Muito triste isso, né? Jesus falou que ia acontecer isso. Muito bem, eu vou ler para vocês o agouro aqui, o que aconteceu, que José conta.
E ele achou isso extraordinário. Olha só, ele fala assim, Flávio Joséfo, Guerras dos Judeus, livro 6, parágrafo 31. Fala assim: pelas 6 horas da tarde, a porta do templo, que está do lado do oriente, essa porta aqui, ó. Oriente é aqui onde nós estamos. Essa porta aqui. A porta do templo que está do lado do oriente, que é de bronze e tão pesada que 20 homens mal podem empurrar. Olha o tamanho do negócio. 20 homens do meu tamanho não conseguiam, bom, nem com o meu tamanho, nem com 50, né? Mas 20 homens não conseguiam abrir aquela porta. Terrível, uma porta pesadíssima. E ele fala, essa porta abriu-se sozinha. Ele diz, naqueles dias. O que é isso? E os judeus ficaram assustados. Embora estivesse fechada com enormes fechaduras, barras de ferro e ferrolhos que penetravam bem fundo no chão, o chão feito de uma só pedra. Os guardas do templo avisaram imediatamente o magistrado do que acontecera, e lhe foi bem difícil tornar a fechá-la. Ela simplesmente abriu, segundo ele está dizendo aqui. Ela abriu. Os ignorantes interpretaram-no ainda como um bom sinal, dizendo que Deus abria em seu favor suas mãos liberais para cobri-los de toda sorte de bens. Porém, os mais sensatos julgaram o contrário. Isto é, que o templo destruir-se-ia por si mesmo e que a abertura de sua porta era um presságio, o mais favorável que os romanos pudessem desejar. Entenderam? Olha, as portas se abriram no seguinte sentido: elas estão escancaradas para a destruição. E José fala que isso aconteceu. Entre outros sinais estranhos que precederam a queda de Jerusalém. E aí? A gente acredita em José ou não? Acreditando ou não, uma coisa é certa: abrir-se uma porta sozinha, para eles, era um grande milagre. Na mente deles, para José registrar isso aqui, abrir a porta sozinha, isso era algo inexplicável, era algo milagroso, era nitidamente a ação de Deus. Nitidamente isso. Não havia incidente nenhum que pudesse, ou causa alguma que pudesse explicar isso. Ontem eu cheguei na igreja, era meia-noite e pouco, eu estava numa reunião aí com os irmãos daquela viagem que a gente quer fazer, e cheguei tarde na igreja, era meia-noite e pouquinho a hora que eu cheguei, o portãozinho estava aberto, o portãozinho da igreja. Ué, eu entrei com o carro, fiquei com medo, tem ladrão aqui dentro. Aí fui lá e fechei o portão. Aí o pastor Nicolas estava na minha casa, que ele vai lá comer todo dia. Eu estava na minha casa. Aí eu falei, pastor Nicolas, o portãozinho estava aberto. Ele disse, mas não é possível, eu fechei. Estava aberto. Alguém, e ficamos ali sem saber a explicação. Eu já lembrei de Pedro, né? Falei, será que? Lembrei do Joséfo, né? Será que Deus está abrindo? Que é um agouro? Será que é um mau agouro? Aí nós temos as câmeras, né? E fomos ver lá o que aconteceu. Alguém passou e não fechou mesmo, só encostou e foi embora. Aí o vento, nós olhamos na câmera, a gente sabe quem foi. Vamos lá. Já colocamos na nossa lista negra, né? Já está lá. Então, aí que aconteceu? Veio aquela chuva de ontem, ventou, o portão abriu. Graças a Deus, é difícil eu chegar a esse horário. Nunca chego aqui meia-noite e pouco. É raríssimo isso acontecer. Mas, providencialmente, eu cheguei e aí eu vi o portão aberto. Aí eu fechei. Já pensou o portão passar a noite toda aberto? Que perigo. Mas, buscamos uma explicação. Tem que haver uma explicação para isso. Como pode isso abrir assim do nada? E aí vimos o que aconteceu. Mas o que estamos vendo aqui é algo infinitamente sem explicação.
Pedro chegou diante do portão pesado de uma grande fortaleza, de uma fortaleza como essa que estamos vendo aí, portão de ferro pesado, e esse portão automaticamente abriu. E ele saiu, e o texto fala que ele saiu e os dois se enveredaram por uma rua, talvez até a via dolorosa que eu mencionei para vocês, e o texto fala, e logo adiante o anjo se apartou dele. Eles seguiram, né? Diz aí o versículo 11, vamos ver, o versículo 10. E saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante, onde é esse logo adiante? É possível que seja numa esquina. Por quê? Porque eles chegaram num ponto em que talvez dobrando a esquina, ninguém da fortaleza pudesse ver mais Pedro. Pode ter sido isso. O anjo levou ele até um ponto, dobrou uma esquina, então da fortaleza não dava mais para vê-lo. E aí o anjo falou, bom, agora Pedro está seguro. Eu posso ir embora. Pedro está seguro agora. E aí cessam as intervenções de Deus, as intervenções sobrenaturais. Então Deus fez isso. Ele fez talvez cair um sono pesado sobre as sentinelas, fez o portão se abrir e o anjo acompanhou até o ponto em que não precisava mais. Olha, aqui, a partir de agora, você pode se virar sozinho. E aí o anjo se ausentou dele. Muito bem, irmãos, quem aqui se lembra de algum texto que fala que esse é um dos ministérios dos anjos? Hebreus. Tem um texto em Hebreus, pastor Thomas lembrou. 14. Hebreus 1,14. Leiam lá Hebreus 1,14. Vejam o que os anjos fazem. Todos aqui acreditam em anjos, né? Anjo existe, claro que existe. A Bíblia fala da existência desses seres espirituais. E vejam aí o que acontece. Aqui nós temos uma intervenção que meu Deus, é incrível esse relato, essa manifestação angélica. Mas vejam que Pedro não é o único privilegiado pela atuação de anjos. Veja aí, Hebreus 1,14. Hebreus 1,14. Fala assim, não são todos eles, quem são esses eles? É só você olhar o contexto da passagem que está dizendo que Jesus não é um anjo. Os gnósticos da época diziam que Jesus era um anjo. E ele fala, Jesus não é um anjo, ele é o filho e não um anjo. E aí ele conclui o pensamento dizendo quem são os anjos. E ele fala, não são todos eles espíritos ministradores. O que é isso? São ministros que trabalham. São espíritos que trabalham, que ministram. Em favor de quem? Veja aí o texto. Em favor dos que hão. Quem são os que hão de herdar a salvação? Os eleitos, os crentes. Então, qual é uma das atividades dos anjos, de acordo aqui com Hebreus, que compõem a angelologia bíblica? O que os anjos fazem? Entre outras coisas, eles louvam a Deus, eles servem a Deus, mas o que mais eles fazem, de acordo com esse texto? Ministram. Eles trabalham em favor de quem? Dos crentes. Tem anjo da guarda? A Bíblia não fala sobre anjo da guarda. Fala que os anjos, não sabemos se cada um tem um. Eu acho que não é que cada um tem um. Isso aí é invenção, né? A Bíblia fala que os anjos ministram em favor dos salvos. E aqui, no texto de Atos, nós temos um exemplo disso. Agora, eles só ministram assim, de modo sobrenatural? Sim ou não? Não. Na experiência da vida cristã, são poucos os momentos em que nós dizemos, Deus me livrou de modo sobrenatural. O anjo de Deus me protegeu de modo sobrenatural. São poucos os momentos. Se o que é sobrenatural acontecesse todo dia, não seria mais sobrenatural, seria o quê? Natural. O anjo me livrou. Isso aí, todo dia ele livra. Então, não seria uma coisa rara. Seria algo do dia a dia. Então, esses livramentos sobrenaturais podem até acontecer, mas eles são raros. Agora, os anjos atuam de modo a nos atender sem que nós percebamos, sem que nós saibamos? É bem provável que sim.
Nós talvez não saibamos quantas vezes os anjos de Deus nos guardaram na nossa infância. Nós queríamos herdar a salvação. Quantas vezes será que os anjos de Deus se colocaram à nossa volta? Quando éramos crianças, para nos proteger. Criança não tem noção de nada. Eu tenho um primo que uma vez a mãe dele olhou para ele, viu 4 pernas de aranha saindo da boca dele. Ele tinha comido uma aranha. Ele falou: o que é isso na sua boca? As 4, 6 pernas para fora. Ele falou: o que tem na sua boca? E a aranha lá, né? A aranha que precisava de anjo. E a aranha precisando de um anjo para proteger, e não tinha. E ele comeu uma aranha e o anjo protegeu, não sei como, né? Enfim, mas nós não podemos imaginar, hoje mesmo, será que os anjos do Senhor hoje fizeram algo para nos guardar? Não sabemos. Será que os anjos do Senhor, nesta noite, nos guardaram na nossa casa contra homens maus? Será que eles fizeram isso? Será que foi necessário fazer isso? Será que os anjos de Deus, em algum momento na nossa vida, se manifestaram sem que nós percebêssemos e nos protegeram? Nós não sabemos. Pode ser que sim. Uma das coisas que a gente aprende na Bíblia que os anjos fazem é, na hora da morte do crente, de acordo com a parábola do rico e Lázaro, que muitos comentaristas falam que não era uma parábola, que aconteceu mesmo, porque as parábolas não citam nomes próprios. E na história do rico e Lázaro é citado o nome próprio, Lázaro. Então, dizem que aquilo não é uma parábola. E o texto também não fala que é uma parábola, fala só Jesus contando a história. Então pode ser que tenha sido um fato mesmo. E o que nós aprendemos ali é que na hora da morte, os anjos levaram Lázaro ao seio de Abraão. Então uma das conclusões que os teólogos de sistemática chegam a partir desse texto é que na hora da morte, os anjos assistem os salvos, dão assistência aos salvos. Morrer é fácil? Difícil, né? É o último inimigo. Então, pode haver aí, não é que é certeza isso, mas pode haver aí um indício de que os anjos assistem os salvos na hora da morte. Tem inclusive relatos de irmãos que quando morrem, eles vêm. Eles falam: eu estou vendo algo lindo aqui. E a pessoa morre. Tem relatos assim, você fala: nossa, o que será? Será que a pessoa teve uma alucinação? Porque pode acontecer, né? Tantos remédios, né? A alucinação é real, pode acontecer algo assim. Mas pode ser que a pessoa tenha uma assistência angélica ali. Existe fundamento bíblico para isso. Isso não é ser supersticioso, nada disso. A Bíblia mostra: os anjos assistem aqueles que hão de herdar a salvação. Nós aprendemos, por exemplo, a história de Elias. O grande exército de fogo em volta da casa, protegendo o profeta. Então são histórias que nós encontramos que mostram isso aí. Então, graças a Deus, né? Deus precisa de anjos para nos proteger? Não, por que Ele nos informa isso? Por quê? Se Ele não precisa de anjos para nos proteger, por que Ele nos dá essa informação? Assim, o João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, ele fala o seguinte: olha, claro que Deus não precisa de anjo nenhum para nos proteger. Ele próprio nos protege com o seu poder infinito. Mas Ele nos informa, Ele faz isso e nos informa disso porque Ele sabe que a nossa fé é tão fraquinha que para reforçar na nossa cabeça a noção de que Ele cuida de nós, então Ele faz isso e nos conta. Eu tenho anjos e os meus anjos protegem. Tem até o Salmo que fala, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E nós temos isso aqui. Então, é uma informação da angelologia que é bastante consoladora e que nos ajuda nas nossas orações. Quando as minhas filhas saem de casa e vão em algum lugar, eu oro assim: Senhor, coloca os seus anjos, né? Para proteger minhas filhas que estão na rua agora, numa cidade má, perigosa, violenta. Coloca os seus anjos ao redor delas para protegê-las. Senhor, a minha esposa acabou de pegar o carro e sair. Coloca os seus anjos em torno da cidade toda.
que a cidade seja protegida. Então, são as orações que eu faço com base no ensino aqui que acabamos de aprender. Muito bonito isso, né? Muito bonito isso. Muito lindo saber, o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós, os seus anjos nos protegem. É muito lindo isso. Isso traz alento ao coração. Nós podemos, eu não posso, não tem como eu ficar cuidando das minhas filhas o tempo todo. Não tem como. Eu ficar ali o tempo todo cuidando, colocar numa caixinha, trancar, não tem jeito. Então nós confiamos nisso. Senhor, o Senhor é poderoso, infinito. Coloca os seus anjos ao redor dos nossos queridos. Guarda. Senhor, eu vou dormir agora. Coloca os seus anjos em volta da minha casa para me proteger, para me guardar. E eu posso orar assim porque eu tenho fundamento bíblico, teológico, para orar desse jeito. E nessa história temos uma prova de que Deus faz isso. Deus enviou o seu anjo e libertou Pedro. Muito linda essa história aqui, muito linda. Bom, vamos então agora ao item 2. Item 2, ali as ponderações de Pedro. Bom, o versículo 11 então vai mostrar algo que está demorando para acontecer. Olha o versículo 11, tem algo que até que enfim acontece. O que é? Pedro se ligar. Hã? Pedro caiu em si. O que significa isso? Acordou, né? Mas você dorme, hein, cara? Vou falar, até que enfim você caiu em si, você despertou plenamente. Ele tornou a si, seria a expressão usada na língua grega, ele tornou a si. Ele estava meio que fora de si. Então ele tornou a si. Acordou plenamente, saiu daquele torpor. E aí, qual foi a conclusão que ele chegou? Ele disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Olha a ponderação dele. Ele está pensando, é uma das considerações dele. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Quando ele fala me livrou da mão, o que significa isso? Ele livrou do quê? Da morte, de um ato de violência. Ou seja, nós aprendemos aqui, é importante isso também, que nós temos um Deus que pode nos livrar da violência. A violência de quem aqui? De um governante e de quem mais? Estão olhando aí ou não? Ele livrou Pedro da violência de um governante poderosíssimo e também do povo. O povo violento, o governante violento, Deus livrou dos dois. Ou seja, nós podemos descansar. O texto bíblico foi escrito, irmãos, para que nós tenhamos algum alento. Não é um texto de curiosidades. Esse texto, quando ele é produzido, aqui quando Lucas o escreve, ele quer nos informar. O objetivo principal do texto é mostrar como o Evangelho foi se expandindo, como Deus foi abençoando o avanço do Evangelho. Esse é o objetivo principal da narrativa. Mas não é só, é o principal, mas não é o único. O texto também quer nos consolar. Quer fazer com que o povo de Deus tenha algum alento. O povo de Deus que leu a primeira vez que Lucas, os primeiros leitores do livro de Lucas, ao ler essas histórias, eles tinham que encontrar algum alento. Então, qual é o alento que nós extraímos de palavras como essa de Pedro, que foram registradas por Lucas, não por acaso? Porque Lucas, ele descreve o que Pedro pensou e disse consigo naquela hora. Por quê? Porque nas palavras de Pedro existe um conteúdo consolatório. Existe um conteúdo que me ajuda a seguir em frente com mais coragem. Existe um conteúdo que faz com que eu jogue no lixo, sei lá, a síndrome do pânico e os temores terríveis de viver num país como o nosso. Eu posso me levantar e viver uma vida normal com base nas verdades teológicas. Eu sei que eu tenho um Deus que é infinitamente poderoso para, direta ou indiretamente, por meio de um anjo ou não, me livrar da mão de governantes perversos e de um povo violento. Ele pode fazer isso. E isso, para nós que moramos no Brasil,
Isso tem um valor consolatório e encorajador inestimável. Nós moramos no meio de um povo violento? Meu Deus, demais. A violência no Brasil é assustadora, em vários graus. Vocês sabiam que aqui na Parada Inglesa está tendo arrastão? Arrastão. Vem assim 10, 15 jovens e abordam uma pessoa e jogam a pessoa no chão. E agridem a pessoa e roubam tudo que ela tem à luz do dia, na frente de todo mundo. E levam tudo embora. E há aquele grande rebuliço e tudo mais, chegam os policiais, mas são menores, são vítimas da sociedade. Menores, 15, 16 anos, e fazem isso às vezes armados, com facas. Terrível. Quando eu soube disso, eu falei, meu Deus, nós não podemos então pegar um metrô aqui, não podemos, temos que tomar cuidado, porque eles fazem isso no Tucuruvi, aqui em cima, na Parada Inglesa, aqui embaixo. Fazem isso, uma cidade extremamente violenta. Uma irmã aqui da igreja compartilhou que o filho dela, saindo da escola, foi abordado por um grupo de adolescentes que jogaram ele no chão, chutaram ele, roubaram seu celular, agrediram, com faca na mão ali, perigosíssimo ali, mataram o filho dela. Terrível situação. Nós não vemos, nós olhamos para isso e dizemos, Senhor, onde estamos vivendo? Que país estamos vivendo? Isso não acontecia antigamente, está aumentando cada vez mais. E ficamos apavorados com isso. Nós que temos filhos, esposas, as esposas que têm aí seus maridos, temos medo de parar num semáforo. Temos medo. Muitos irmãos aqui não andam mais com celular. Muitos irmãos aqui estão com 2 celulares. Um para ser roubado e outro para ficar em casa. É assim. Irmãos, o que é isso? O que é isso? Nós temos que ter 2 celulares. O do ladrão tem que ficar lá reservado para ele. Então isso tem um efeito sobre nós devastador. Isso tira a nossa paz, nossa alegria, nossa felicidade. Isso acaba com tudo. Agora nós nos deparamos com um versículo como esse, de um homem que estava na beira do abismo, nas mãos de um rei sangrento, sanguinário. Um rei sanguinário, nas mãos de um povo assassino, que já tinha matado Tiago, que pouco tempo antes tinha matado o próprio Salvador. E ele fala, eu vou ter que enfrentar esse povo. E nós vemos esse homem, Pedro, saindo da prisão, de uma prisão, uma fortaleza inexpugnável. Ele sai dessa fortaleza e se vê de repente numa rua sozinho, livre, e diz, o Senhor me livrou das mãos de um terrível e sanguinário governante e das mãos do povo perverso, cruel e violento. Ele me livrou. E lemos isso e dizemos, Senhor, o Deus que nós servimos é esse mesmo Deus de Pedro, não é um Deus diferente. Nós cremos e confiamos no Deus de Pedro, que faz essas coisas. Irmã Mônica. Essa situação que o senhor está citando aí, eles chamam de vulneráveis. Quem é vulnerável? Eles? Eles são vulneráveis? Mas eu que sou vulnerável. O pessoal agora a mídia chama eles de vulnerável. Irmãos, assim, isso que a irmã Mônica está falando agora é uma insanidade. Sabe o que é uma insanidade? Porque é a redefinição de palavras. É a redefinição de palavras. Você redefine as palavras e muda a verdade. Vulnerável não é quem é atacado e roubado, agredido. Vulnerável é quem faz essas coisas. É interessante, os irmãos devem ler um livro de George Orwell, chamado 1984. Tem 2 livros que os irmãos têm que ler. 3 já falei, né? Além de ler Guerra dos Judeus, vocês têm que ler 1984, de George Orwell, e A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Já passou. Ah, é? Quando? Foi no sermão aí. Ah, tá. 2 semanas. Nesse 1984, é interessante, os poderes totalitários, eles mudam o sentido das palavras. Então, por exemplo, existe lá o Ministério da Paz. O Ministério da Paz é o que promove as guerras. Eles invertem. Existe o Ministério do Amor. O Ministério do Amor é o ministério que faz torturas.
Então, com isso, o que acontece? Isso causa um efeito mental em nós. As palavras não fazem mais sentido. A mentira entra mais facilmente, porque as palavras têm um sentido inverso. Isso vai educando o povo de tal forma que quando você fala amor, a palavra não significa mais nada. Quando você fala justiça e honestidade, essas palavras não significam mais nada. Quando você fala sobre violência, essa palavra não significa mais nada. Então, existe uma programação mental sendo feita para que você não consiga mais expressar a verdade. Você fala paz, justiça, amor, essas palavras significam outras coisas. Olha lá, um assassino, ladrão, um vagabundo que ataca alguém e fere e ameaça e rouba, ele é vulnerável. A senhora fraca que está ali no chão machucada, ela não é a vulnerável. Ele, com o seu bando de pilantras e ladrões, ele, com aquele bando, eles são os vulneráveis. Enquanto a pessoa vítima dele agoniza no chão. Ela não é a vulnerável, ele é. Isso, irmãos, é diabólico. Isso é satânico. Isso é uma violência léxica, é uma violência da linguagem. E isso é muito bem pensado. Isso não é feito por acaso. Quem faz isso sabe o que está fazendo. Redefinindo os termos para educar toda uma geração. É assustador isso aí. Aí o pastor vem aqui na frente e começa a pregar. As palavras dele não comunicam mais. Porque existe um novo léxico mental nas pessoas que entendem tudo errado. É assustador isso aí. Irmãos, Maranata. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Porque só Satanás para inventar uma estratégia como essa. Só o diabo para inventar uma estratégia como essa. A destruição, não só a destruição, mas a distorção completa da linguagem. A linguagem é um instrumento divino. A linguagem é um instrumento divino. A Bíblia diz que Jesus é o Verbo de Deus que se encarnou. E nós aprendemos que Deus falou conosco por sua palavra. A linguagem é algo divino. E o diabo ataca exatamente isso. É assustador. Não caiam nessa. Muito bem. Vamos seguir então aqui. Olha só o que vem agora. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria. Quem é essa Maria? Está escrito aí. Mãe de João, também chamado Marcos. Bonito, né, esse nome? Marcos. Uma digressãozinha aqui. Mas não é uma digressãozinha. Aliás, nesse ponto eu vou fazer 2 digressões, não vai dar tempo de fazer hoje, mas é uma digressãozinha que é importante fazer hoje em dia, especialmente por causa dos discursos que são feitos pelo mundo aí fora, que podem ter uma aparência de justiça e de verdade. Eu já explico melhor. Notem bem. Olhem os versículos 12 e 13 com atenção, com um olhar crítico e inteligente, e descubram nesses 2 versículos evidências de que Maria morava numa casa de alto padrão. Maria morava numa casa de alto padrão. Condomínio Nova Jerusalém. Oi? Tem mais coisa aí, espera aí. Olha por parte. 12. Hã? Sim, mas no 12. O 12 o quê? A Bíblia está dizendo que na casa dela tinha o quê? Muita gente. Ou seja, era uma casa pequenininha ou era uma casa grande? Uma casa grande. Estava a igreja inteira lá? Não, porque ele falou, vai avisar Tiago que eu escapei. Tiago não estava. Onde é que estava o pastor essa hora? Ele está dormindo, né? Só podia estar dormindo. A igreja estava orando. Não, é que a igreja era muito grande, devia estar em outra casa, não sei. Mas essa casa era uma casa grande. Era uma casa grande, tinha muita gente lá. Bom, alguém pode falar, não, pastor, mas isso não significa muita coisa, porque uma casa pequena também pode ter muita gente dentro, né? Acontece, eu quando era garotinho, a gente fazia culto nos lares. Meus irmãos,
A gente botava a cadeira até em cima da televisão. E quando tinha televisão, era tudo e fazíamos o culto no lar ali, apertadinhos, lá, um monte de gente. Gente no quintal ali, gente na janela, e enchia a casinha lá. A minha avó morava junto com a gente ali, ela fazia culto na casa dela, a casa dela era pequena. E gente, invadia a casa. Invadia a casa. Crianças, homens, mulheres. Então, não é um sinal assim tão claro de que a casa era de alto padrão. Agora, olha o 13. Eu acho que Maria morava no... Oi? Mas olha só o que diz aqui o texto. O texto fala no versículo... sumiu aqui meu texto. Fala no versículo 13 que ele bateu... Cadê aqui? 12, 13. Está aqui. Bateu ao postigo do portão. O que é postigo? É uma portinha. É uma portinha que tinha no portão. Ou seja, era um portãozão ou um portãozinho? Era um grande portão. E nesse portão tinha um postigo, um portãozinho. Essa palavra portão já apareceu no texto. Onde apareceu? Quando o portão abriu. Geralmente, eu fiz uma pesquisazinha rápida no meu léxico preferido, que é o Bauer, Arndt and Gingrich, que é um léxico excelente. E fala, olha, essa palavra geralmente define portões suntuosos, portões em casas suntuosas. E parece que é mesmo, porque nesse portão maior havia um portãozinho. Era um portão grande. E geralmente esse portão, o que aparece aqui, ele dá acesso a um pátio. Não dá acesso à casa. A casa não tem um portão. O portão dá acesso a um pátio. Então, tudo indica que a casa de Maria era uma casa grande, tinha uma entrada suntuosa, com um portão que tinha o postigo, que dava acesso a um pátio. Agora, continuando a leitura, eu descubro algo mais que parece apontar a posição social dela. O que é? Criada. Ela tinha uma criada. Talvez tivesse mais, mas ela tinha também uma criada que atendia lá. Naquela época, nós veremos depois aqui outras evidências disso, as casas bonitas e as casas mais suntuosas, de pessoas de uma posição mais alta, essas casas tinham uma criada que era responsável pelo portão. Ela cuidava do portão, aquela criada. Vocês se lembram quando Pedro chegou na casa de Caifás? Quem foi que deixou ele entrar? Foi uma criada responsável pelo portão. Então é possível, olha só que luxo, né? É possível então que Rod, ela tivesse o controle ali automático. Ela ficava lá, né, cuidando do portão. Quando bateram, ela que era responsável, ela foi lá ver. Agora, isso parece muito claro no texto, que não era uma casa qualquer, era uma casa de um nível alto. Agora, por que eu estou dizendo isso? Por que estou dizendo isso aí? Eu estou dizendo isso para os irmãos por dois motivos. Primeiro, vocês se lembram do capítulo 4, que falava que os irmãos vendiam suas propriedades, suas casas, seus campos e depositavam tudo aos pés dos apóstolos, capítulo 4? Lembram disso? Será que teve gente que não fez isso? Teve, né? Quem não fez isso? Maria não fez. Pelo menos não com essa casa. Pode ter feito isso com outra, talvez tivesse duas. Mas com essa casa ela não fez. Isso mostra o quê? Isso mostra que aquelas ofertas eram voluntárias ou obrigatórias? Ninguém era obrigado a fazer isso. As pessoas vendiam suas propriedades, entregavam aos pés dos apóstolos, mas não eram obrigadas a fazer isso. O próprio Pedro disse isso para Ananias. Ele disse, olha, você não era obrigado a dar nada. O seu problema é que você deu uma parte e mentiu dizendo que era tudo. Mas você não era obrigado a dar nada. Você poderia guardar o que é seu. Mas você mentiu para a igreja dizendo que deu tudo e só deu uma parte. Por que você não guardou tudo para você? Ninguém te obrigava a dar nada. E aqui nós temos mais uma evidência disso.
de que muitos crentes retiveram suas propriedades. Isso mostrava que eles eram fracos na fé? Não, não. É um ato absolutamente livre, espontâneo. Então nós temos embutidinho aqui um resquício da informação ligada à contribuição na igreja. Como deve ser a contribuição em favor dos santos, em favor da causa? Como deve ser? Deve ser algo livre, espontâneo, voluntário, deve ser assim. E se alguém falar, não, eu não vou dar, eu tenho que atacar essa pessoa? Não, não. Outra lição importante aqui, muito cuidado com a mentalidade, com alguns aspectos culturais que parecem, não são culturais, é a criação de uma cultura de que o rico sempre é uma pessoa má que explora os outros. Sempre. Parece que quiseram criar no Brasil uma divisão marcada por ódio. Então, o pobre, ele olha para o rico como alguém mau que só quer explorá-lo e só quer escravizá-lo. Ele tem raiva do rico. Isso reflete aonde? No trabalho. O empregado olha para o patrão não como alguém que Deus levantou para lhe dar um emprego. A bênção. Meu Deus, graças a Deus, porque esse homem tem condições. Ele abriu uma empresa e eu posso trabalhar e tirar o meu pão de cada dia dali. Graças a Deus por isso. Mas o trabalhador brasileiro não vê assim. Ele olha para o patrão dele como um inimigo. E se ele puder prejudicar aquele homem, ele o fará. E aliás, invariavelmente faz. Porque foi colocado na cabeça do brasileiro essa ideia. O rico é mau, o rico é explorador. Se ele emprega você tem que entender que ele na verdade quer escravizar você. Ele não é seu amigo, ele é seu inimigo. E você trabalha porque ele escraviza você. É essa a mentalidade que existe. Irmãos, isso tudo é diabólico, satânico e mentiroso. Não existe isso. Quando olhamos para a Bíblia, nós aprendemos que Deus fez o rico e fez o pobre. E na Bíblia encontramos pobres maus e ricos bons. Não é a classe social da pessoa que define se ela é santa ou não. Não é a classe social da pessoa que define se ela tem bom caráter ou não. Não é a classe social da pessoa que define se ela é aprovada por Deus ou não. Não é isso. Não é esse o padrão usado pelos crentes para definir o caráter de alguém. Tomem cuidado com isso, porque existe uma doutrinação silenciosa sendo colocada na cabeça das pessoas. O rico, o empregador, o homem bem de vida, ele está nessa posição porque ele explorou alguém, ele é mau. E o pobre, coitadinho, ele tem que receber tudo na boca mastigadinho. Porque senão nós seremos maus ao não fazer isso com ele. Isso é mentira. E isso reflete na igreja também. Isso reflete na igreja como? Assim, eu acho que uma pessoa com essa mentalidade, a pessoa que pensa assim, o empregador ele é perverso, ele é mau, ele é explorador. Uma pessoa que pensa assim, vocês acham que ela atenderá, por exemplo, uma convocação para um mutirão de limpeza na igreja? O que vocês acham? O pastor chega aqui e fala assim, irmãos, olha, a nossa igreja, ela ficou na pandemia sem limpar e precisamos que os irmãos venham aqui para fazer um mutirão de limpeza. Se alguém tem essa mentalidade mundana, como é que ela vai fazer? O que ele vai pensar? Eu não. Trabalhar de graça. Não sou escravo de ninguém. Não vou ser explorado por ninguém. Igreja opressora. Olha onde respinga a coisa. E aí você vê, muitas vezes, em momentos assim, pessoas de baixa condição social que compraram esse discurso. Aí você faz um mutirão, elas não vêm. E as pessoas de uma posição mais elevada vêm. O que acontece? O que acontece? E nós percebemos com isso reflexos dessa mentalidade que é errada, é mentirosa. O que define se alguém é aprovado por Deus ou não, não é a conta corrente que a pessoa tem. Não é.
Aqui nós temos uma senhora extremamente piedosa, uma família extremamente piedosa. Sabe esse Marcos aqui? O João Marcos? Ele é o autor do Evangelho de Marcos. Um moço de uma classe ótima, uma classe social elevada. Um ministro de Cristo. Um homem santo. E era de uma posição elevada. Então, cuidado com essas mentiras que são lançadas na nossa cabeça, criando essas divisões em nós, né? Eu conheci um moço que, meu Deus, ele tinha raiva dos irmãos ricos da igreja, não aqui, numa outra igreja que eu pastoreei em Atibaia. Esse moço, ele tinha raiva dos irmãos ricos. O irmão chegava na igreja com um carro novo, meu Deus, ele ficava indignado com isso. Na cabeça dele, todo mundo tinha que ser, sei lá, mendigo na rua, não sei. Porque ele associava a figura do crente rico com a figura do homem mau. E não é assim. E esse texto aqui mostra isso. Muito bem, fechando então aí a nossa digressão, veja aí a sequência, porque vamos começar outra digressão, mas não vai dar tempo de terminar agora. Veja aí, ela é mãe de João, cognominado Marcos. Pergunta rapidinho aqui, como eu sei, olhando para esse texto, essa frase aqui, ó, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Como eu sei que na época em que Lucas escreveu, Marcos era famoso? Como eu sei? Olhando essa frase aqui. Como eu sei... Exatamente. Você está bom hoje, hein, Fábio? Você está esperto. Muito bem, exatamente. Se eu falo assim, olha, eu encontrei o Nicolas. Pessoal, quem é esse anônimo? O Nicolas, esposo da Isabela. Quem é mais conhecido? A Isabela, né? É o contrário. Ela é mais bonita. Se bem que ela é muito mais bonita que você, vai ser muito mais famosa do que você. Mas, enfim, por essa referência, eu descubro que a Isabela é muito conhecida. Não, é o esposo da Isabela. E vocês falam assim, que Isabela? O que eles vão falar? Então, ou seja, isso vai indicando que a pessoa é conhecida, né? Então aqui, quando Lucas escreveu esse livro, no ano 68, isso foi escrito no ano 68, mais ou menos no ano 67, 68. Nessa época, Marcos era muito conhecido, porque Lucas se refere à mãe dele explicando, olha, é Maria, mãe de João Marcos. Aí os irmãos que leram o texto, Marcos era conhecido. Nós sabemos que Marcos era conhecido por razões que eu vou mostrar na próxima aula. Na próxima aula eu vou fazer uma outra digressãozinha, pequena digressão, falando sobre esse personagem que aparece pela primeira vez aqui. João Marcos. Quem foi esse homem? Gente, a história dele é muito bonita. É muito legal. A história de João Marcos, que aparece em Atos, eu tenho alguns detalhezinhos aqui, a gente vai ver rapidinho, é uma digressão, depois a gente volta de novo para Pedro na rua, né? Pedro está na rua ainda, deixa Pedro na rua lá, né? E a gente vai esperar, Pedro, fica aí na rua, né? Dorme um pouco se quiser, mas nós vamos fazer essas digressõezinhas aqui. Aí vamos conhecer. Gente, a história de João Marcos é uma história de restauração tão bonita, é tão legal, a gente aprende tanto com esse moço, o que aconteceu com ele. Ele foi muito cabeça de vento, mas é impressionante como ele mudou, como Deus agiu na vida dele e ele mudou. É lindo, você vê que o comecinho da história dele, no capítulo que vem, tem mais algumas informações. Ele é um jovenzinho, aí depois você vê o que acontece no finalzinho da vida dele, lá na frente, né? Quem ele se tornou. É muito bonito. Nós vamos ver na próxima aula informações sobre ele. Aí voltamos para Pedro, que está na rua ainda. Pedro está lá na Via Dolorosa lá. E eu, né? Fica aí. Né? A gente vai voltar já lá para ver o que vai acontecer. Tá bom?